Olá, seja muito bem-vindo ao Legale. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, sou coordenador da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Legale. A pós-graduação do Legale é nota máxima do MEC. Nós estamos aqui para estudar o Top 30. São os 30 temas mais interessantes de direito material e de direito processual do trabalho. Vamos lá? E o tema de hoje é o tema número 9, equiparação salarial. O tema equiparação salarial é um tema muito sensível também para o direito do trabalho. Os senhores sabem que a Constituição Federal traz o princípio da isonomia. E o princípio da isonomia significa que o direito deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Quando isso vem para o campo salarial, nós encontramos algumas situações de desigualdade na sociedade brasileira que são muito fortes. Por exemplo, a média salarial dos homens é superior à média salarial das mulheres quando ambos exercem a mesma função. Esse é um problema social seríssimo no Brasil e que precisa ser enfrentado de frente. A equiparação salarial é a forma de regulamentação infraconstitucional para o tema salário, para o princípio da isonomia salarial. Então, este tema ele é regulamentado no artigo 461 da CLT e ele vai dizer que para o trabalho de igual valor é preciso igual salário. Bom, o artigo 461 traz uma série de requisitos que nós vamos tratar e eu também aconselho nesse tema a leitura da súmula 6. Agora, a súmula 6 do TST já verificando que algumas situações podem ter sido modificadas com as alterações feitas pela reforma. Então, esse é um estudo que demanda bastante atenção. Bom, mas o requisito essencial, o primeiro, é que a pessoa que se sente discriminada aponte na sua petição a existência de um modelo, de um paradigma, de uma pessoa em relação a quem ela se sente discriminada. No Brasil, não existe equiparação de salário à função, do tipo, o reclamante é um engenheiro e, em média, os engenheiros recebem 10 mil e ele só recebia 8. Isso não existe. O que existe é assim, o reclamante era engenheiro, recebia 8 mil e na empresa tinha um engenheiro fulano que recebia 10. A ideia da equiparação é verificar se a discriminação entre que a empresa tenha praticado, favorecendo uma pessoa e desfavorecendo outra. Por isso, a figura do paradigma é essencial para este tema. Bom, uma vez indicado o paradigma, alguns requisitos são essenciais para a equiparação. Vamos a eles. Primeiro e fundamental é a identidade de funções, que aquele que se diz discriminado, chamado paragonado, exerça as mesmas atividades, as mesmas funções que o paradigma, aquele que se reputa favorecido sob o ponto de vista salarial. Muito bem, quando eu falo mesmas funções, eu não estou me referindo ao mesmo cargo. Cargo é um nome que a empresa atribui a determinadas funções. E as empresas normalmente encontram maneiras de atribuir nomes diferentes, o que não significa necessariamente funções diferentes. Analista A, analista B, analista C, não é? Assistente 1, assistente 2, assistente 3. Bom, isso tudo são cargos. O que você precisa discutir em cada caso é se paradigma e paragonado exerciam as mesmas funções, as mesmas atividades, as mesmas tarefas. Muito bem. Feito isso, e esta é uma prova que o trabalhador tem que fazer, provado isto, presume-se que todos os outros requisitos estão cumpridos, e aí é o empregador
que ao alegar a falta de qualquer outro requisito, ele então tem que provar. Bom, então o empregado chamado paragonado tem que provar identidade de função como paradigma. Quais os outros requisitos? Com a mesma produtividade, aspecto quantitativo, e com a mesma perfeição técnica, aspecto qualitativo. Bom, muito bem, o empregador pode dizer não tinha, o paradigma tinha mais quantidade ou mais qualidade, tinha mais produtividade ou mais perfeição técnica. Isso justifica ele ganhar mais. Eu não discriminava, eu pagava melhor quem produzia mais ou quem produzia melhor. Ok, muito justo sob o ponto de vista jurídico, mas aí é o empregador que tem que provar essa disparidade quantitativa ou qualitativa. Outra situação é que paradigma e paragonado trabalhem para o mesmo empregador, não é? É claro que eu posso ser professor numa determinada universidade e ter um outro professor em outra universidade e dizer, lá na outra ele ganha mais, porque aquele empregador paga mais que esse. Isso não é discriminação. A discriminação pressupõe a mesma fonte pagadora pagando para duas pessoas diferentes, né? Isso não mudou com a reforma. Na função, o paradigma não pode ter mais de 2 anos que o paragonado na função. Isso continua. Se ele tem mais de 2 anos na função, justifica-se a diferença de salário. A reforma trouxe uma novidade. Ele não pode ter mais de 4 anos na empresa. Então, mesmo que ele tenha menos de 2 anos na função, se tiver mais de 4 anos na empresa, ele também pode receber mais, porque aí nós estamos valorizando o empregado que é fiel à empresa, está crescendo na empresa. Muito bem. Antigamente se dizia na mesma localidade. A reforma mudou mesma localidade, que se entendia mesmo município ou região metropolitana. A reforma trouxe mesmo estabelecimento, dando a entender que se eles estiverem no mesmo município, mas em estabelecimentos diferentes, os salários poderiam ser diferentes. Isso eu confesso que espero averiguar a jurisprudência, porque não me parece correto que 2 pessoas trabalhando na mesma cidade, portanto, com o mesmo custo de vida, que fazem compra no mesmo supermercado, cujos filhos estudem na mesma escola, possam ter salários diferentes só porque uma trabalha na agência do bairro A e outro na agência do bairro B. Me parece que a jurisprudência terá que fazer alguma adaptação a esse texto legal que está muito simplório, mas é uma novidade. Outra coisa é se a empresa tiver quadro de carreira. Se tiver quadro de carreira, também não pode pedir equiparação salarial. Enfim, é um tema que exige muitos requisitos a serem cumpridos e deve ser avaliado com bastante atenção. E assim, terminamos mais um tema deste curso Top 30. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Se você por acaso não gostou, deixe aqui o seu comentário para que a gente possa melhorar nos nossos próximos trabalhos. Se você ficou interessado, venha conhecer o Legale, entre em contato conosco no nosso site e nos nossos telefones que estão aparecendo na sua tela. Assista também os outros vídeos gratuitos do Legale no YouTube. E desta série Top 30, você encontra todos os vídeos na descrição deste vídeo. Até a próxima!